O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, instaurada em fevereiro de 2020 devido à Covid-19. No entanto, o Conselho Nacional de Saúde reafirma alerta ao Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais para a manutenção de estratégias de enfrentamento e combate à Covid-19. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com o Gonçalo Vecina, que é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Boa noite, professor Gonçalo Vecina. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosme. Boa noite, Maria Tereza. É um prazer estar com vocês aqui. Professor Gonçalo, o prazer é todo nosso, viu? E eu já quero começar falando com o senhor, para que o senhor traga, esclarecer para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse decreto do Ministério da Saúde, assinado pelo ministro Marcelo Queiroga, sobre essa questão da pandemia de Covid-19. Professor, já é momento da gente entrar nessa questão aí de flexibilizar tudo? A pandemia já acabou? O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão? A pandemia não acabou. A pandemia arrefeceu, diminuiu a velocidade do aparecimento de casos novos, de mortes e de internações. Mas ela está longe de ter arrefecido. Infelizmente, o número de casos ainda é muito elevado para a gente pensar naquilo que chamaríamos de fase endêmica da pandemia. Nós ainda estamos numa fase epidêmica. Mais de 100 mortos como média móvel diária é muito elevado. Nós teríamos que, para pensar numa coisa um pouco mais normal, que esse número fosse pelo menos dividido por 5, e olhe lá. Então, temos um número muito elevado de casos ainda, temos um número muito elevado de mortes. Infelizmente, o ministro da Saúde tomou uma decisão eleitoreira. Não tem outra explicação. Porque qualquer autoridade sanitária do Brasil, e nós estamos aí com os secretários estaduais, com os secretários municipais de saúde, estão contra essa medida. Estão contra essa medida porque a epidemia continua agraçando e levando muitas vidas. E pior do que isso, fora do Brasil, nós não sabemos o que poderá vir para o Brasil. Porque a doença está agraçando lá na China, está agraçando na Coreia, na Austrália. A chance de vir para o Brasil é muito grande, com novas variantes, inclusive, que estão circulando agora na África do Sul. A BA4 e a BA5 estão circulando na África do Sul. Então, a decisão de suspender o estado emergencial foi uma decisão eleitoreira e irresponsável por parte do ministro da Saúde, em resposta ao comando do chefe dele, com certeza, né? Professor, queria falar um pouco sobre cobertura vacinal. A gente teve uma campanha grande, muita gente se vacinou, mas o que a gente tem visto é uma pouca adesão da terceira e quarta doses, especialmente quarta dose que já está disponível para alguns grupos. Eu gostaria de saber se esse arrefecimento e até essas decisões políticas, na visão do senhor, impactam também naquela sensação de que, então tá tudo bem, então eu nem vou me vacinar. Ou o senhor acha que é bobagem? Não, eu acho que isso tem tudo a ver. Veja, o Estado de São Paulo fez uma pesquisa no final do ano passado, correlacionando vacinação ou não vacinação à morte. E a conclusão que os dados do Estado de São Paulo nos levaram é que, entre os vacinados, morre 13 pessoas a cada 100 mil habitantes. Entre os não vacinados, morre 332 pessoas a cada 100 mil habitantes. Morre 26 vezes mais gente não vacinada do que gente vacinada. Então, a vacina não protege contra ter a doença, mas protege contra a morte e a doença grave. É fundamental vacinar. Sabemos também que após a segunda dose, algo em torno de 4 a 5 meses após a segunda dose, há uma queda na produção de anticorpos. Daí a importância da terceira dose. E também entramos agora com a quarta dose para as pessoas no estado de São Paulo acima de 60 anos, no resto do Brasil acima de 70 anos. Mas a quarta dose é para proteger os mais frágeis, os velhinhos e os portadores de comorbidade.
A cobertura de terceira dose está em torno de 40%, muito baixa, né? E a quarta dose começou agora ainda, então nem tem cobertura que possa ser veiculada adequadamente. Então, é muito importante que as pessoas busquem a vacinação. E essas medidas de dizer que acabou a Covid, vamos ter carnaval, esse negócio todo, isso só faz com que as pessoas tenham um comportamento de risco. Tem que usar máscara em ambientes fechados, independente do que as autoridades estejam falando, principalmente se você quiser se proteger. Neste momento eu estou falando para você que não quer pegar a doença e não quer correr risco de morrer e, pior, levar a doença para casa. Use máscara em locais fechados. Professor, isso que o senhor fala é muito importante, porque há um mês a gente começou a retomar os trabalhos no estúdio aqui da TVT e também no estúdio da Rádio Brasil Atual. Eu moro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Para quem está nos assistindo agora, isso dá em torno de lá, na região metropolitana da capital. Eu venho no transporte público, pego trólebus, que pega um corredor exclusivo, trem e metrô, né? E, professor, de um tempo para cá, o que a gente vem observando desde que os governantes anunciaram certas flexibilizações, que a máscara parece que saiu do dia a dia das pessoas. Eu, particularmente, não deixo de usar a minha, nem saindo do meu prédio onde eu moro e para vir trabalhar e voltando para casa. Mas, assim, aí vem esse decreto do ministro da Saúde, né, acabando com a emergência sanitária. Isso vai contribuir ainda mais para as pessoas abandonarem as medidas de precaução, como o uso de máscara em gel, distanciamento social, cuidado acima de tudo, lavar as mãos, num momento tão delicado que a gente vem passando, como o senhor bem falou, a pandemia ainda não acabou? A pandemia não acabou e é muito grave essa disposição de não usar máscara e de abandonar, por exemplo, o uso do álcool gel, das medidas de higiene. Temos que manter as medidas de higiene. As medidas de higiene devem ser mantidas sempre, né? A partir de agora aprendemos que lavar a mão é um negócio importante e não vamos mais parar de lavar a mão, independente do bicho que esteja circulando por aí. Em relação às doenças respiratórias, veja, eu estou gripado, não estou suficientemente doente para ficar de cama, vou trabalhar sem máscara? Vou levar a doença para a pessoa que não tem doença? Não. Se eu for trabalhar, vou trabalhar de máscara. É uma questão de civilização. Nós temos que ser mais civilizados, como os orientais. Vão trabalhar de máscara. Para quê? Para não infectar outras pessoas que não tem nada a ver com o fato de você estar gripado. Agora, neste momento, nós ainda temos uma pandemia aqui no Brasil. Então, se você quer se proteger da pandemia, use uma máscara, uma boa máscara, de preferência uma PFF2 ou uma N95, bem ajustadinha, para você não respirar vírus dos outros. E mantenha a sua saúde. É bom que a gente mantenha a nossa saúde mental também. Então, vá ao cinema, vá ao teatro, vá ao campo de futebol, mas vá de máscara, se proteja e desanuvie um pouco a sua cabeça também. Claro. Professor, quando houve o decreto do Queiroga, saíram algumas reportagens informando, alertando, até a própria nota do Conselho Nacional de Saúde dizia dos impactos possíveis na legislação e políticas públicas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, porque muita gente que é leigo, e eu me incluo nisso, não compreende que o decreto de emergência de saúde ele tem uma razão também na implementação de políticas públicas. Veja bem, como é que a gente faz abrir um pronto-socorro, uma UPA? Como é que eu faço para contratar gente para a UPA? Tem que fazer um concurso público. Quanto tempo demora um concurso público? Olha, na melhor das hipóteses, 6 meses a 1 ano. E para contratação emergencial, 1 mês. Então, precisava funcionar a UPA rapidinho, contratação emergencial, sem concurso público. Faz um processo seletivo, mas não é um processo seletivo que tem o rigor do concurso público. Então, foi assim que foi contratado gente para fazer muitas estruturas do SUS funcionarem rapidamente nesses 2 anos. Agora, revogada a disposição que pode fazer a contratação emergencial, o que acontece? Essas pessoas que foram contratadas emergencialmente
têm que passar por um concurso público se forem continuar trabalhando no setor público. Não dá para fazer isso em momentos muito rápidos. Preciso de 6 meses para fazer isso. Compra de material. Compra de material no setor público é feito através de um negócio chamado licitação. Quanto tempo demora uma licitação, mesmo feita por pregão eletrônico? Demora 3 meses. Ora, não dá para esperar 3 meses para comprar remédio para Covid, para comprar isso, para comprar aquilo, EPI, para equipamento de proteção individual, etc. Como é que faz? Dispensa de licitação. Quanto tempo demora? Para fazer uma licitação demora 90 dias. Para fazer uma dispensa de licitação, você chama vários concorrentes, pede um preço e compra do mais barato. Uhum. Pode haver corrupção? Pode haver corrupção, mas a maior parte do Brasil não fez corrupção. Fez compras adequadas, mais rápidas. Então, a emergência sanitária permitiu que a burocracia do Estado brasileiro fosse reduzida em função da velocidade que eu precisava ter para tomar decisões urgentes para salvar vidas. Da mesma forma, a Anvisa para fazer o registro de um medicamento demora 2, 3 anos. Para fazer o registro emergencial de um medicamento, ela demora 30, 60 dias. Foi assim que foi feito. Por que demora 30, 60 dias? Diminui as coisas? Não diminui. O que você deixa de fazer, por exemplo, é fixar preço. A fixação de preço na Anvisa é um negócio que demora 6 meses, porque é uma briga entre a indústria e a Anvisa. Agora não tem. Para registro emergencial, como o único comprador é o Ministério da Saúde, não precisa fazer o registro de preço. Então tem muitas medidas burocráticas. No Ministério da Saúde, são mais de 170 portarias voltadas para a redução da burocracia. Todas elas caem de uma vez só quando o ministro volta atrás nessa disposição. Existem também outras questões que não estão no Ministério da Saúde, como, por exemplo, trabalho de mulher grávida. Tudo isso está sendo revogado sem pensar pelo ministro Queiroga, de uma forma incompetente, de uma forma quase criminosa. Ele está fazendo isso neste momento, justamente por causa do 2 de outubro e do pedido, ordem que ele deve ter recebido do presidente da República. Professor, o senhor tocou nesse ponto aí, dessas medidas eleitoreiras e criminosas. Pandemia, como o senhor bem falou, não acabou, e os exemplos que a gente tem, não só aqui dentro do país, mas fora, é um exemplo claro. A África, a Ásia agora, com picos e mais picos de contaminação. Desde o começo, os alertas e as brigas com os órgãos do governo, quando eu falo órgãos do governo, via Presidência da República, Ministério da Saúde, enfim, a sensação que dá, professor, é que estão brincando com a vida do ser humano, que as nossas vidas não valem absolutamente nada em prol de uma crença, ou sei lá se é crença ou é proposital, mas o que tudo vem acontecendo é isso, num momento tão delicado, que a gente sabe que a pandemia não acabou ainda, e vem essas medidas, como o senhor bem falou, eleitoreiras e irresponsáveis. Até quando, professor, isso vai acontecer sem ouvir entidades e órgãos competentes, como o Conselho Nacional de Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde, a Anvisa principalmente? Até quando? Veja bem, a Coreia do Sul é um país de 52 milhões de habitantes. Ela tem, portanto, 1/4 da população brasileira. Nós temos 210 milhões de habitantes. Na Coreia do Sul, nesses 2 anos, morreram 23 mil pessoas. 1/4 da população brasileira, 23 mil pessoas. Multiplica por 4, 23 mil pessoas, dá um pouco menos de 100 mil mortes. Quantas pessoas morreram no Brasil? Mais de 600 mil, oficialmente. 660 mil. E ainda existe subnotificação nessa quantidade de mortes. Então, o que este governo fez? Ele assassinou 500 mil pessoas que não precisariam ter morrido. Por quê? Porque nós não tomamos as medidas que nós deveríamos ter tomado, que na Coreia, eu não quis citar o caso da China, não quis citar o caso do Vietnã, estou citando o caso da Coreia, que é uma democracia populosa, 50 milhões de habitantes.
Eles conseguiram fazer isso lá. Nós não conseguimos fazer isso cá. Por quê? Porque não tivemos um governo preocupado com a vida dos brasileiros. É vida nossa que foi jogada na lata do lixo. Esta é uma coisa importante. Nós temos que recuperar isso. Dia 2 de outubro, está aí. Eu não vejo outra saída. Para a gente sair desse estado de emergência que nós estamos, nós temos que conseguir ter melhores governantes. E, para isso, devemos escolhê-los melhor. Este é o desafio que fica para a construção da democracia brasileira. Muito bom. Professor, e para a gente encerrar, acho importante, o senhor mencionou em algum momento as novas variantes que já estão circulando em alguns outros locais. A gente sempre se pergunta, né? Até quando novas variantes do vírus vão acontecer? Existe uma previsibilidade nesse sentido? E mais, o quanto a cobertura vacinal, que também já foi tema aqui da nossa conversa, pode ajudar na contenção dessas novas variantes? Veja bem, o vírus é composto de 30 mil grupinhos de 4 letras que se misturam. A probabilidade de ocorrer erros quando você tem uma multiplicação de 4 a 30 mil é um número imenso de possibilidades de ter variações. Não tem muita saída. Agora, então, já tivemos todas as variações possíveis? Não tivemos. Temos muitas variações ainda pela frente. A probabilidade de ocorrência dessas variações é real? É real. Porém, o estado que a Ômicron chegou, a Ômicron tem um conjunto de variações bastante grande que lhe deu um poder muito grande de se disseminar. Talvez a gente não consiga ter uma variante melhor do que a Ômicron. Se a gente fosse falar de loteria esportiva, aparecer uma variante melhor do que a Ômicron seria a mesma coisa que ganhar 2 vezes na loto com o mesmo número seguido. Então, é possível ter? É possível ter, mas é pouco provável. Vamos esperar que eu consiga acertar pelo menos essa, né? Com certeza, professor. E quero reforçar, antes de agradecer a participação do professor Gonzalo Vecina, se cuidem, gente. É isso, a pandemia não acabou, vamos seguir usando máscara, as dicas de higiene vieram para isso, e vieram para ficar, né? Porque é bom, né? Exato. E com isso quero agradecer demais a participação do professor Gonzalo Vecina, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, é um prazer imenso recebê-lo mais uma vez. Até a próxima. Prazer foi meu de estar contribuindo com vocês, que estão levando informação para o nosso povo. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado, professor. Abraço.